Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Bem, estamos de volta aqui para falar um pouco mais sobre a vida, sobre a existência, né? E, na verdade, vamos falar o motivo verdadeiro da vida. Esse é o nosso tema para a gente abordar por aqui e refletir sobre tudo isso, ok? Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, quero explicar para vocês que tudo aqui é falado com aquelas coisas que o jeito de eu pensar, mas sempre voltado para a doutrina espírita, porque eu acredito na reencarnação. Esse é um dos motivos da vida existir aqui na Terra. Dentro de tantos outros, né? Então, meus amigos, é sobre o motivo da vida, da existência, é que vamos falar aqui. Bem, gente, no meio espírita, muitas pessoas, tem até um livro muito famoso, que fala assim, Brasil é pátria do Evangelho, né? Coração do mundo e pátria do Evangelho. Eu já ouvi muitos palestrantes falarem que os espíritos que reencarnam no Brasil são os maiores devedores. Então, nós que estamos aqui, que devemos muito, temos que cumprir uma missão. Eu não vejo por aí, mas estou falando o que eles falam, né? De evangelização, de compreender melhor a reencarnação, que devemos demais. Bem, vou perguntar a vocês uma coisa. Aquele que nasce no meio das guerras, nesses países que estão em guerra constante, não devem muito mais do que a gente, não? Pois é, né? Vamos parar para pensar sobre isso. Aqueles que vivem em diversas partes do mundo, na África principalmente, né? Que passam pela miséria, pela fome extrema. Tem gente que até cozinham não, né? Ferve água na pedra para bebe aquela água. Será que esses não são os maiores devedores, aqueles que vivem nesses países que não tem nem como plantar, porque não tem terra fértil para isso, nem clima bom? Vivem nessas tribos nômades, que vivem se mudando, né, de local constantemente. Não são os maiores devedores? Bem, gente, eu acho que todo mundo que está aqui no planeta Terra, todos nós seres humanos, estamos aqui por um motivo. Ninguém veio a esse mundo para sofrer, para pagar dívidas. O mundo não foi feito para isso, não o planeta Terra. Acho que nenhum planeta foi feito para isso. Mas sim, viemos para aprender a lidar com as dificuldades, principalmente, nem acho que seja muito com as nossas dificuldades, mas acho que sim, compreender melhor a dificuldade dos nossos semelhantes. É para isso que estamos aqui, para evoluirmos moralmente, para ajudarmos nossos semelhantes. Eu costumo dizer que não existe ninguém tão pobre que não tenha algo para dar, e ninguém tão rico que não precise receber algo. Não é verdade? Por que eu falo isso? Porque as pessoas estão tão voltadas para as coisas materiais que às vezes não me entendem. Nós sempre teremos alguma coisa boa dentro da gente que podemos dar para os nossos irmãos, conselhos e etc e tal. Nosso tempo, o nosso ouvido. Mesmo que a gente não possa dar bons conselhos, mas quando você ouve alguém com paciência, tentando de alguma forma ajudá-lo, você está dando o seu tempo, está dando o seu amor. Então não existe ninguém nesse planeta, esteja onde estiver, no meio da guerra, no lugar miserável, onde haja fome, onde haja miséria total, enfim, que não possa dar algo de si mesmo. É para isso que estamos aqui. Ninguém nasce para sofrer.
Aí você vai me perguntar, mas peraí, ninguém nasce para sofrer? E as pessoas que nascem sobre essas condições difíceis, às vezes com defeitos físicos até, né? Além de passar fome, miséria, ainda tem o defeito físico. Não está pagando um crime, um pecado de uma vida anterior? Nós que acreditamos na reencarnação? Bem, numa visão acanhada, sim. Naquele que não tem uma visão ampla sobre as coisas, irá falar, fulano está passando por isso, está pagando pelo crime que cometeu. Essa é a visão do homem, nossa, seja espírita ou não. Agora é muito triste ver espíritos ainda pensar dessa forma. Muitos de nós pensamos assim. Eu nasci numa condição melhor, porque eu devo menos do que aquele outro. Então, por isso, eu sou melhor do que ele. Sou melhor do que aquele outro. É tudo uma visão muito curta, muito estreita, muito acanhada, muito singela, muito simplória, segundo a proposta de Jesus Cristo, que foi muito maior do que tudo isso. Nós estamos aqui, vamos botar a situação do nosso país, né? Estamos no Brasil, vivendo uma situação, já vem de alguns anos, séculos até, anos não, eu não vou dizer anos não, vou dizer de séculos, da corrupção, da ganância desmedida dos governantes. Quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, que dizem que o Brasil foi descoberto, né? Portugal descobriu o Brasil, como se aqui não existissem seres humanos. Bem, se aqui existiam pessoas, é claro que eles não descobriram, eles invadiram. Nessa invasão, naquela época, eles se apoderaram das terras que não eram deles, e todo o ouro que era retirado daqui era levado para Portugal. A invasão é domínio, é subtração, é pilhagem, não é isso que fala? O Brasil foi pilhado por esses portugueses e outros europeus, não só os portugueses, os holandeses, os franceses, bem, enfim. Todo mundo que pôde vir aqui roubar alguma coisa veio e continua acontecendo. E o povo que hoje domina o nosso país são descendentes desses outros, né? E como nós somos atraídos por afinidade, espírito atrai o outro pela afinidade, esses antigos ladrões morreram e outros amigos ladrões dele, que estavam na vida espiritual, vieram reencarnar aqui. E tal o que está aí hoje. É o pai da corrupção. É uma corrupção desmedida que não tem prisão para hoje em dia está tão absurdo que quem comete crime no Brasil está livre. E quem sofre, o crime está preso ou no cemitério ou preso no seu lar sem poder sair de casa. Chegou a esse ponto. Mas não estamos aqui nós, por acaso, não foi por acaso. Deus não nos colocou aqui por castigo. Estamos sofrendo porque fomos corruptos, porque roubamos. Bem, provavelmente sim, nós roubamos de vida passada, fomos corruptos. Se não fomos na vida atual, fomos na vida passada, enfim. E hoje estamos numa condição social de sofrer a consequência desses atos. Mas não foi Deus que nos colocou aqui, vai pagar o crime que vocês cometeram. Tanto quanto aqueles que moram nesses países onde tem a guerra, onde tem uma miséria absurda. Deus também não colocou ninguém lá para pagar, para sofrer. Aí você vai me perguntar, mas como então acontece isso? Bem, gente, quando nós saímos aqui explicar uma coisa para vocês. Nós espíritas estudamos isso bastante e não entendemos ainda. Nós, quando saímos aqui do corpo, quando o corpo morre, não tem mais condição de vida, nós vamos para a vida espiritual. Chegando lá, é claro, vamos analisar a vida que tivemos, as coisas que fizemos legais, as coisas que não fizemos, os erros que cometemos, os enganos, não é verdade? E daí então, quando o espírito nós estamos desligados do corpo, nós temos uma visão mais ampla, nossos sentimentos são mais aflorados. Segundo um amigo meu, dizia que nosso sentimento aumenta numa percentagem de 1000 vezes mais. Imagine você, se você desencarnou com um complexo de culpa. Seu sentimento é elevado a 1000 vezes, né? Impotência. Então, o teu complexo de culpa aqui é 1, quando chegar da vida espiritual será muito maior. Ok?
Então, tudo isso vai nos atingir na vida espiritual. Então, quanto maior o teu complexo de culpa, maior vai ser o quê? Teu sofrimento do outro lado. Sendo assim, por esse sofrimento por ele ser muito grande, você vai querer fazer uma grande coisa para não mais sofrer esse sentimento, ou seja, esse arrependimento. Então você vai se prestar a reencarnar sob certas condições, né, que não te permitam cometer os mesmos erros. E você pede, você implora para mim sob certas condições, seja fisicamente, seja materialmente, seja no local, né, até o próprio país, você faz essa escolha. Mas qual é a proposta da tua escolha? De não repetir o erro. Para você conseguir combater aquele erro. Porque você sabe que no corpo, nós sabemos que dentro do corpo material, as dificuldades são muito maiores, porque além do nosso desejo, que está em nós, espíritos, também temos o quê? Somado a isso, a necessidade fisiológica do corpo. Ok? Então o corpo pede comida, pede alimento, pede prazer, pede bem-estar, pede descanso. Tudo isso é necessário para boa saúde do corpo. Porém, o exagero nos levará ao quê? A consequências inevitáveis. Se você comer demais, poderá ter o quê? Uma digestão. Não é verdade? Se você beber demais, vai passar mal. Não é verdade? Pode entrar em coma alcoólico e morrer. Estou falando de beber demais bebida alcoólica. Então, tudo que exageramos, fisicamente falando, prejudica o corpo. Ok? Então, nós, quando viemos para a vida, já temos as nossas fraquezas, sejam elas quais forem, né? Vão ser somadas junto com a necessidade física do corpo. E sabemos da dificuldade. Então, se o corpo for debilitado dessa ou daquela forma, passar por uma privação dessa ou daquela outra privação, vai limitar o quê? A nossa ação, a ação do espírito. Sendo assim, tal erro ele não vai cometer. Então não existe castigo. Ninguém nasce para ser com o propósito de ser castigado pelo erro, mas sim para aprender a lidar com as suas próprias fraquezas. A aprender a ser melhor para o próximo. Conforme eu falei, não existe ninguém que não tenha nada, materialmente falando, né? Que não possa dar algo, nem aquele que tenha tanto que não possa receber. Então ninguém está isento do amor. Todos nós trazemos dentro de nós o amor. Agora, querer dar o amor, aí é outra coisa, é a tua vontade própria, é a nossa vontade própria. Você quer dar o teu amor para alguém, tu dê. Mas tem gente que não quer dar, porque ainda impera nesse o egoísmo. Não é verdade? Então, o nosso egoísmo, eu acho que é a primeira coisa que nós precisamos combater em nós. Ok? Porque o nosso egoísmo não deixa, muitas vezes, nós enxergarmos a verdade, a vida como ela é. Nós somos espíritos, ponto. Quem nos criou? Um Criador. Foi pai, foi mãe, foi energia universal. Dê o nome que quiserem dar. Ok? Mas tem alguém que nos criou. Ponto. Aqui no planeta Terra, nós, na maioria dos cristãos, denominamos como pai. O que não é verdade nem mentira. Tanto pode ser nosso pai, criador, como pode ser nossa mãe, criadora. Isso é indiferente para o criador, para a criadora. É uma energia que nos deu a vida. E com a vida, as regras da natureza. Aliás, que essas regras da natureza, ninguém consegue driblar, enganar, não tem como. Está escrito na natureza, junto da natureza, na nossa própria consciência. Aí está exatamente o DNA de Deus. Porque não tem ninguém no mundo, nenhum espírito, qualquer parte, no mundo do planeta Terra, qualquer parte do universo que não tenha consciência do certo e do errado. Tem a possibilidade da pessoa não saber o tamanho do erro, o tamanho do acerto,
Mas sim, ele sabe que é certo ou errado. Ele sabe que tal coisa não deve ser feita. Certo? Nós sabemos que tais coisas não devem ser feitas, mas fazemos. Sabemos que outras coisas nós deveremos fazer, mas deixamos de fazer. Então a nossa vida aqui na Terra é apenas uma passagem para aprendermos a lidarmos com a matéria. Porque o espírito não consegue evoluir somente na vida espiritual. Levaria trilhões de anos a mais. Precisa ele se conectar com a matéria, que é através da matéria. Que a matéria é um estado bruto, que é o corpo. Ele vai aprender a dominar a matéria. Dominar os impulsos da matéria. Nós precisamos dominar, né, a matéria. Coisa que estamos aprendendo. Estamos no início. Segundo os espíritos, dizem que nosso planeta está na segunda categoria evolutiva, numa escala de 5. Ora bolas, se temos 5 categorias de mundos evolutivos, estamos na segunda, nós não chegamos nem no meio do caminho da aprendizagem. Então não somos nem juvenis, somos infantos juvenis. É como se fôssemos as crianças saindo da pré-escola, né, de aprender a ler e escrever, para o antigo ginásio, que eu não sei o nome que se dá agora. Nós estamos entrando no ginásio, aprendendo a lidarmos com essa dificuldade, aprendemos a entendermos o que vem a ser a vida espiritual, o mundo que verdadeiramente nós pertencemos. Não é o mundo da matéria, mas o mundo etéreo, o mundo do espírito. Esse é o nosso verdadeiro mundo. Por que o nosso verdadeiro mundo? Porque quando nós alcançarmos toda a perfeição que comporta o espírito, todo o conhecimento da matéria, da manipulação da matéria, dos elementos, etc., nós iremos viver apenas na vida espiritual, comandando, organizando mundos, organizando galáxias, organizando planetas, sistemas solares. Olha quantas coisas que nós temos que aprender. Por isso temos que aprender a lidar com a matéria. Se nós não, por exemplo, o alquimista, né, o famoso alquimista, que antigamente falava que os caras transformavam não sei quem em ouro e etc e tal. Então o que é alquimista? É misturar os elementos para transformar em outra coisa. Isso são os alquimistas. Nós, espíritos, somos eternos alquimistas. Eternos. Temos que aprender a lidar com a matéria. E a matéria mais trabalhosa para se lidar não é um pedaço de pedra, não é um pedaço de pau morto, né? Não é um copo d'água. Isso tudo é matéria? Claro. Mas a matéria mais difícil de lidar é a matéria do corpo físico humano. Essa é mais complicada, porque ela traz uma essência vital nela. Energia é essa que nos contamina. Estou falando, nos contamina. A matéria contamina o espírito. Contamina? Não, mas interage. Ok? Contaminação é uma coisa da gente aceitar a contaminação ou não. Mas nós aceitamos a contaminação constantemente. Através dos nossos vícios. É sexo, é comida, é bebida. Não é verdade? São coisas do corpo. Mas nós cedemos. Então, imagina, para a gente conseguir manipular os elementos materiais e transformar esses elementos num planeta, num satélite, num meteoro que seja, numa quantidade certa de água, temos que aprender a dominar a matéria. E a nossa matéria de domínio aqui, atualmente, é o corpo. Dominar essa matéria, que tem uma certa vitalidade, como se ela tivesse vida própria, embora não tenha. Ok? E aprendemos a lidar com a matéria mais bruta ainda, que são os elementos do nosso planeta, no caso, né? Fogo, terra, água, né? Isso, e o ar. São esses elementos, na tabela periódica, são 100 e pouco, né? 130, 140, sei lá. São mais de 100 elementos de matéria que tem no nosso planeta Terra, e talvez os pesquisadores dizem que no mundo, no universo, né? No mundo não, no universo tem um elemento a mais. Eu não acredito que tenha um elemento a mais. Acredito que tenha milhares de outros elementos que o ser humano ainda desconhece. Mas precisamos lidar com toda essa matéria. Além do corpo, essa outra matéria.
Então, não tem outro jeito que não seja coabitando, convivendo com ela, manipulando a matéria. O cara não transforma um minério, um ouro, purificando, pereré, pelos aqueles processos químicos, para pegar o ouro puro, porque o ouro, na natureza, ele ainda fica misturado, né, com os outros elementos. Ele tem que ser depurado, tem que ser retirado, através de processos esses químicos. Até o próprio mercúrio eles usam para que o ouro se torne mais pesado na água, alguma coisa assim, e se separe mais facilmente das rochas. E assim vai. Então nós precisamos dominar a matéria. O domínio que nós podemos conquistar e que precisamos conquistar é o domínio do corpo. Poder coordenar com mais sabedoria o nosso corpo, nossas vontades, nossos desejos. Ok? Então, esse é um dos motivos da vida. Agora, se você está no Brasil, onde a corrupção, onde os impostos, a gente reclama muito dos impostos, na época que o Brasil era colônia, Tiradentes foi morto por conta de recusar pagar os impostos a Portugal. Eu não estou questionando aqui, não é o nosso propósito, se Portugal estava certo ou não de cobrar, né, aquela parte de ouro para a colônia. E o Tiradentes foi contra essa cobrança desse imposto, e por conta disso, né, a rebelião mineira, enfim, ele foi brutalmente assassinado pelos portugueses. Mas então, é certo pagar os impostos que pagamos? É certo a utilização do jeito que o nosso governo Brasil utiliza dessa máquina pública em seu favor próprio, ilicitamente, dos impostos, do dinheiro, etc. Tal? Nada disso é certo. Mas isso não deve ser problema nosso. As pessoas, muito despícitas, acham que assim, não, temos que melhorar o país, temos que não sei o quê, temos que lutar. Quer lutar? Se inscreva politicamente, vá se tornar um político, faça pelo caminho correto das coisas, mas não fique insuflando ninguém a pensar como você pensa, incitar os outros a brigar, quando você nada pode fazer a não ser promover desgraça. Vejam bem, nós temos um exemplo básico, muito simples, há 2000 anos atrás, esse negócio de imposto não é novidade de hoje, não. O Brasil é o maior pagador de imposto, né? Um dos países que mais cobra imposto e o que menos retorna esse imposto em benefício para a população. Nós estamos atrás da Etiópia. Isso tem alguns dados de alguns anos atrás que eu vi isso. Atrás da Etiópia, no sentido de devolver esse imposto em serviços públicos. Porque o imposto deveria ser para isso, né? E a desculpa do imposto sempre foi essa. Esse dinheiro do imposto é para fazer benefícios para a população. Bem, a gente já sabe que é mentira. Mas vamos lá. Na época de Jesus Cristo, quando aqueles fariseus, né, aqueles caras que eram os escribas, estavam sempre contra Jesus Cristo, claro. Eles tinham inveja de Jesus Cristo, principalmente que Jesus falava que era filho de Deus, e as pessoas não entendiam como se Jesus fosse o único filho de Deus, quando nós também somos. Olha quanta besteira, quanta ignorância, quanto egoísmo, quanta vaidade, prepotência que existe até hoje, né? Mas vamos lá. Quando os escribas, porque os judeus pagavam impostos altíssimos, do mesmo jeito que o brasileiro paga, né? Impostos altíssimos. E o cara me perguntar para Jesus, aqui nós estamos pagando impostos altíssimos a César, que era imperador de Roma, né? Que mandava naquela área também, recolher seus impostos. Esse é o interesse do colonizador, né? A pilhagem, tirar daquele país, daquele local, o que ele puder tirar de riqueza. A Espanha fez isso com o Peru, não foi isso? Foi lá, matou os maias, assassinou todo mundo por conta do ouro que tinha nas cidades maias. No Peru, não é isso? Pois é. Então vamos lá. Mas voltando à questão de Jesus, então dos escribas falou, temos pago impostos altíssimos, o povo está com raiva de César, porque estamos pagando impostos. O que você nos diz disso, mestre Jesus? Qual o conselho que o Senhor nos dá? Aí Jesus simplesmente fala para o cara assim, me mostre a moeda que você tem no seu bolso. Aí o cara pegou a moeda, mostrou. Aí Jesus pergunta, o que você vê nessa moeda? De um lado da moeda. Aí o cara responde assim,
aqui está o rosto, né, a face de César. Aí ele falou, pois bem, hipócrita, por que me tentam? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, gente, nós hoje aqui no Brasil estamos reclamando como se estivéssemos reclamando com Jesus. O que você acha, Jesus, sobre o presidente e os corruptos que roubam? Devemos continuar pagando os impostos? A resposta para nós espíritas seria a mesma. Hipócritas espíritas, por que me tentais? Vejo que carrega na nota, não tem a cara do nosso presidente, mas tem de alguns outros. E vai falar para você da mesma forma. Dai aos donos do dinheiro, né? Dai a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Em vez de vocês, seria a resposta mais concisa para tempos atuais, seria mesmo que Jesus falasse para nós. Vocês se preocupam com as coisas dos céus, que é o amor incondicional. É não falar mal do seu próximo, não ter inveja, não ter a vaidade, não ter o egoísmo. Se libertar da matéria. Isso é dar a Deus o que é de Deus. O que vem de Deus é o amor puro. Não esse amor dos homens. O amor do homem é de interesse. Se for um casal, o interesse do sexo, do dinheiro, outros interesses, né? Tantos outros. Interesse de poder. O sexo no mundo puro não existe. Não existe. É raro. Porque é mesclado com o prazer da carne, da beleza do seu parceiro, não é isso? Tem tanta coisa que intermeia esse momento do sexo do homem e da mulher, que o sexo realmente não é o caminho. Não. Mas o amor é. Não o amor do sexo, o amor incondicional. O amor que Jesus tanto falou, né? Que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. Fazei como o bom samaritano. Não é isso? Honrai vosso pai e vossa mãe. Né? Pedir a Deus que perdoe os seus inimigos. Amai os vossos inimigos. Amar. Nós estamos amando a quem? Ao nosso filho, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos parentes. Às vezes até não, mas a maioria sim. Mas não vamos além disso. Conseguimos amar aquele que pratica os crimes hediondos? Conseguimos amar aqueles que pensam diferente da gente? Conseguimos amar o presidente que comete tantos erros? Vamos lá. Jesus falou para a gente também, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Nós amamos os pecadores? Os pecadores são o quê? São filhos de Deus ou do capeta? Ou do diabo, do demônio? Ou de outra entidade que seja? Me respondam vocês. Se existe o capeta, o demônio, o diabo, sei lá o quê, esse ser maligno, segundo alguns, é filho de quem? Filho de quem será? Para pensar. Se existe somente um Criador, o capeta, o demônio, Satanás, seja o nome que vocês queiram dar, é filho de Deus também. Sendo assim, o capeta, o diabo, o demônio, que muitos alegam que existe, é nosso irmão. Ah, mas Deus não criou ele para ser mal. Mas ele também não te criou para você ter ideia de juízo de alguém. Te criou para você amar. Ele não te criou para você condenar, julgar seus irmãos. Não. Acabei de falar que Jesus falou, amai o vosso inimigo. O capeta de Satanás, para alguns, é inimigo? Claro que é. Mas Jesus mandou amar. Ah, mas peraí, Jesus está errado. Então está errado. Então está tudo errado. Está tudo errado. Minha gente, nós vamos sair dessa vida. Hoje, amanhã eu estou com 70 anos. Hoje eu faço 70 anos de idade.
Obrigado pelo parabéns que vocês me deram. Estou completando hoje 70 anos de idade, uma idade que eu jamais imaginei que ia chegar, nunca pensei. Mas fazer o quê, né? Se Deus quis, é a vontade de Deus, não é porque bem assim, a gente fala sempre Deus quis, né? É porque estava programado. Eu escolhi viver até certa idade, talvez eu nem chegue na idade que eu determinei, né? Porque eu abuso tanto do corpo, os vícios, meus erros, as doenças que virão, inevitavelmente, pelo mau uso do corpo. Mas seja como for, o que eu digo para vocês, nós escolhemos nosso tempo de vida. Nós escolhemos o meio que vamos viver. Nós escolhemos para passar por algumas provas, por algumas privações. Nós escolhemos passar por certas dificuldades para aprendermos a lidar com essas dificuldades. Geralmente nas provas, que são essas novas dificuldades, nós falhamos, porque é a primeira vez que estamos passando por elas, provavelmente. Aí a gente cede por não saber lidar ainda com ela. Mas desde o momento que a gente começa a ver que não estava certo, que não deveria ter feito isso ou aquilo, na próxima vida a gente vai saber lidar com mais facilidade. Então a vida só tem um propósito, minha gente. Esteja onde você estiver, qual parte do mundo. Não acredite que vocês, nós que estamos no Brasil, somos espíritos diferentes do resto dos espíritos do mundo. Porcaria nenhuma. Todos nós somos filhos de um Criador só. Estamos no Brasil porque escolhemos. Estamos no Brasil por uma série de outros motivos, pela afinidade, por aqueles espíritos que vieram para cá, porque pensam de uma forma geral semelhante. Precisa passar por uma prova semelhante. Sofrer a corrupção, sofrer a guerra, sofrer a fome, sofrer isso ou aquilo, é que nos aproxima, espiritualmente falando, uns dos outros. Então, se você está aqui vivendo nessa época, nesse momento, foi uma escolha sua. Se eu estou aqui atualmente, foi uma escolha minha. Não adianta nós queremos culpar alguém pelas coisas que passamos, porque não existem culpados. Nem nós mesmos somos culpados pelas coisas que estamos passando. É apenas uma escola. Apenas isso. Sairemos daqui hoje amanhã. Ninguém sabe quando, mas sairemos. Saia você dessa vida, meu irmão, minha irmã, consciente de que tudo que você fez nesta vida, tenha sido coisas boas ou coisas erradas, coisas morais ou imorais, foi aquilo que você pôde fazer. Você não foi mal, não foi pior do que foi numa vida anterior. Você evoluiu. O quanto eu não sei. Mas saiba que Deus está te acompanhando como acompanha todos nós. Através da hierarquia espiritual. Jesus é o nosso orientador desse planeta. A Ele precisamos recorrer constantemente para pedir auxílio e ajuda. Para sabermos lidar com aquilo que não sabemos lidar ainda. Deus é um Pai de amor. Jamais vai te abandonar. Jamais vai abandonar qualquer filho, seja ele quem for. O filho que hoje faz coisas que a gente considera atrocidade, com certeza é um filho muito jovem, que ainda carrega muito mais ignorância do que você, mas sabe que provavelmente tu já fez coisa pior do que ele, em vidas anteriores. Talvez você seja, nós sejamos de espírito muito mais velhos, espiritualmente falando, do que esses irmãos. Eu já expliquei a vocês a idade espiritual. Eu já expliquei aqui, já falei uma vez, que até nesse momento, exatamente hoje, agora, nesse exato milésimo segundo, está saindo da mão de Deus, por assim dizer, figuradamente falando, é claro, espíritos vivendo a primeira vida num corpo humano, não na Terra, em outro planeta primitivo, mas está vivendo pela primeira vez num corpo onde ele tem mais liberdade para agir, para fazer escolhas, onde ele tem o conhecimento de que ele é alguma coisa. Vocês entenderam? Então, meu irmão, se hoje está nascendo um espírito
você tem muito mais idade espiritual do que ele. Você tem muito mais conhecimento pela vida que já viveu do que ele. Se ele for colocado por algum motivo junto de você num novo planeta, ele vai cometer atrocidade. Que para você será atrocidade, para ele não. E se você conseguir compreendê-lo, ele não veio num mundo igual ao teu para abalar teu mundo. Ele veio para aprender com você a ser melhor. Numa vida única ele não vai aprender. Ele vai precisar vir várias vezes. Para que então ele retorne ao mundo, de onde ele veio, o mundo primitivo, com mais sabedoria, para dar instrução àqueles outros que lá estão. Esse é o processo natural da vida. Aprender para ensinar. Ninguém fugirá desse processo de aprendizagem, né, e de ensinamento. Vocês entenderam? Então, o motivo da vida de todos nós é apenas esse. Evoluir. Nós nascemos aqui na Terra, sim, para termos uma felicidade, sim. Porque não é a fome, não é a miséria, não é a falta dos bens materiais que faz o espírito ser triste ou infeliz. É o estado de espírito. É a tua consciência, né, do que você está onde deveria estar, passando pelas coisas que deveria passar. Conheci muitas pessoas miseráveis que não tinham o que comer. Não tinham o que comer. Não tinha do que se calçar, moravam em casa de chão batido e eram felizes. E conheci muitas pessoas que eram muito ricas e que eram infelizes ao ponto de praticarem o suicídio. Então, tá aí, é natural hoje a gente ver pessoas ricas que pulam de não sei o que andar, que dá tiro na cabeça, por aí vai, toma veneno, não é verdade? E pessoas pobres que não têm nem o que comer e vivem sorrindo. As crianças miseráveis, né? Nos países da África, então, a gente vê vídeos daquelas tribos, não tem o que comer, só tem pele e osso, mas está correndo para lá e para cá rindo. Ok? É uma vida difícil? Claro que é, mas nem por isso ela é infeliz. Aos nossos olhos, claro que sim. E deve fazer parte do nosso sentimento, claro. Mas em si aquelas crianças não são infelizes. Sendo assim, ninguém nasceu para ser infeliz. Nós nascemos para aprendermos, não para pagarmos, sofrermos o mal que fizemos para os outros. Não entendam isso como sendo verdade, porque não é. A gente vai assistir, como eu falei antes, muitos espíritas palestrantes falar, amedrontar, fazer como as outras religiões falam, apavorar. Olha, aproveite que o tempo é agora, porque se não fizer isso vai passar por aquilo. Bota a gente como se fosse escravo da obrigação de ser bonzinho. Porque uma palavra que tu fala errado, tu tá lascado, vai para o umbral. Uma atitude que tu revira uma porrada que tomou, tu vai para o umbral. Tu mandou alguém tomar naquele lugar ou ir para aquele lugar, tu vai passar no umbral. Tu desejou no momento de ira, raiva, alguém que se ferrasse, tu vai para o umbral. Então nós temos muito motivo para o umbral. Mas nunca você vai ver, a não ser aqui, um palestrante falar, meu amigo, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Uma só caridade. Uma boa ação que tu tenha feito, dado um prato de comida para alguém, um lanche que tu pagou para um desconhecido na rua, alguém que caiu na sua frente na rua, você parou para ajudar aquela pessoa a levantar, uma palavra de consolo, de carinho, isso vai te elevar muito espiritualmente. Então, meu amigo, se te criticam, vão te criticar sim pelos erros, porque o ser humano, infelizmente, fica buscando ver o erro do próximo. Sabe aquela pessoa que não comete erro? Por exemplo, Chico Xavier. Quantas perseguições esse homem teve durante sua vida? Quantas vezes tentaram colocá-lo como caluniador, como mentiroso? Quantos ataques ele teve? Foram muitos, não foram poucos. Busque saber da vida de Chico Xavier. Sofreu muito.